Boa tarde, tudo bem, Alguém? Como vai? Todos me ouvem? Estamos pontualmente às 16 horas, certo, meus amigos? Positivo, Fernando. Maravilha. Bom, estou aqui, estou vendo André Carvalho, estou vendo André Nunes, estou vendo Paulão Fraga e basicamente estamos falando de um webinar que é um famoso jogo de compadres, né? Porque estou diante de 4 grandes amigos, né? Contando com o Alexandre Varga também, que estava participando com a gente, né? Ajudou também na organização de mais um webinar da BINC, junto com o nosso presidente Paulo Spaca. Então, realmente, estamos diante de muitos amigos aqui, né? E dentre eles 3, contando comigo, 4 participantes palestrantes. Um deles, além de amigo, é meu sócio, que é o Paulo Fraga. E estou muito feliz de estar novamente com vocês, diante de mais uma edição do webinar, falando de IoT, falando de mobilidade urbana, mais uma pauta do nosso Comitê Automobilidade, o qual eu direciono junto com outros participantes que aqui estão conosco também. E hoje a gente vai ter um papo bem descontraído, dentro daquilo que entendemos como inovação, daquilo que hoje a gente pode explorar nas nossas operações individuais, seja no ambiente Smart City, seja em algo mais localizado para a mobilidade urbana. Temos aí previsto 1 hora de discussão, vamos deixar aí alguns minutos finais para dar uma olhada nas perguntas de chat. Então, pessoal, fiquem à vontade para deixar suas perguntas, seus questionamentos, e vai ser mais um encontro muito bom, como os anteriores também, tenho certeza disso. E para começar, já que a gente está falando de IoT, já que a gente está falando de tecnologias IoT, sistemas inteligentes, sistemas integrados para a mobilidade urbana, ninguém melhor que o senhor Paulo Fraga para poder falar um pouquinho sobre esse contexto, né? Ele atua na Primova, que é uma holding que detém empresas de tecnologia, né, voltada para o mercado de mobilidade. Vou deixar ele falar um pouquinho para a gente, mas hoje teremos muito aí para poder explorar nesse ambiente de IoT para mobilidade, né, Paulão? Muito obrigado, Fernando. Boa tarde a todos. Boa tarde, André Carvalho, André Nunes, o Paulo Spaca, nosso presidente aí. E, Fernando, muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz em poder estar aqui junto com vocês, contribuindo um pouco O prazer é meu. nesse evento, onde a gente vai fazer aqui uma grande troca, né? A ideia é a gente conversar um pouco sobre o tema. E já me apresentando, né? Sou Paulo Fraga, engenheiro eletrônico de formação, entusiasta da transformação digital, atuo com tecnologia para o transporte público e mobilidade já há 23 anos, meus cabelinhos brancos aqui já me entregam aí nesse sentido, e fui fundador aí de algumas empresas, né? Sou cofundador de outras. Atualmente estou como CEO na Primova. Primova é uma holding de mobilidade que fomenta a inovação no setor de transporte, e com muito orgulho posso falar que a gente tem contribuído aí com a vida de milhões de pessoas no Brasil através do aplicativo Citamob. Hoje o maior aplicativo de transporte público e mobilidade do Brasil. E o Citamob ele leva o horário do ônibus para o cidadão, tá? Então, o cidadão, hoje, como cliente do transporte público, ele interage, né, na sua jornada. Vamos lá, o cidadão acorda, precisa ir para o trabalho, precisa se locomover para o estudo, precisa se locomover de alguma forma, e esse cidadão ele está interagindo com diversos dispositivos, querendo ou não querendo, ao longo da sua jornada, tá certo? Esse cidadão, quando acorda, ele hoje tem à disposição o Citamob, que é um dispositivo que está lá no smartphone dele, e vai dar o horário que o ônibus vai chegar. Mas para que esse horário chegue ali no aplicativo, né, vários outros dispositivos tiveram que ser acionados, como, por exemplo, o GPS, que está instalado dentro do ônibus, tá certo? Então, hoje, não sei se todos sabem, mas nos editais de concessão ou nas regras de permissão do transporte público, na maioria das cidades acima de 100 mil habitantes, já é um item obrigatório o ônibus ter um GPS, um localizador. Para quê? Para que o operador consiga, através desse dispositivo, ter
uma forma de controlar a sua frota, tá? Então, hoje, no Brasil, isso já é realidade, há mais de 10 anos que isso já é realidade nos editais de concessão, e principalmente os mais novos já demandam esse tipo de dispositivo, que é um GPS e um sistema de gestão e controle da frota, que traz o quê? Traz as informações de comprimento de viagem, de partida, comprimento de pontualidade, regularidade, é subsídio, é informação para o horário do ônibus, para que os ônibus tenham aí uma capacidade de informar, né, de gerar essa informação da previsibilidade de chegada nos pontos, e para que o operador, ali, o empresário, o operador e também o órgão gestor consiga monitorar a qualidade e eficiência da prestação de serviço. E hoje também nos contratos de concessão são itens obrigatórios. Muitos deles, inclusive, já trazem as informações de qualidade de serviço como fator de remuneração ou fator de impacto na prestação de serviço e também nos seus contratos de concessão, muitos até punindo com multa, etc. Então, falei aqui do cidadão como cliente do transporte público que está interagindo com esse ônibus que tem um GPS ali dentro. Através daquele GPS, isso gera informação para o sistema de gestão de frota, gera informação para o sistema de previsão, como o próprio Citamob, tá? Mas também gera informação hoje de Open Data, porque Open Data é realidade já em algumas cidades no Brasil, como São Paulo, por exemplo, que tem o Olho Vivo, e através do Open Data, que são esses dados abertos do posicionamento dos ônibus, é possível se desenvolver uma outra série de soluções. No nosso mundo aqui de transporte público também, a gente está interagindo com outros dispositivos, como o Wi-Fi no próprio ônibus. Então, o Wi-Fi hoje é realidade no Brasil, no transporte público, em algumas cidades, os cidadãos interagindo via Wi-Fi ali com a internet, tendo seu acesso ao mundo online através do Wi-Fi que está embarcado, mas também, aí o Fernando dá mais aula do que eu, aí com certeza, dispositivos de telemetria que estão medindo ali o desempenho do motorista interagindo com esse equipamento complexo que é o ônibus, né? Um equipamento complexo, caro e que precisa ser cuidado e monitorado. Então, através de dispositivos de telemetria, é possível medir informações como excesso de velocidade, acelerações e freadas bruscas, curvas bruscas, e através também da leitura das informações que vêm na CAN, né, que é o barramento onde a gente tem acesso a informações mais de chassi e carroceria, é possível ter informações de todo o nível de detalhe, desde a temperatura do motor, pressão de pneu, temperatura ambiente do veículo e outras informações como falhas técnicas, enfim. Então, através desse dispositivo telemétrico aí, existe um outro mundo que se abre e quem está se beneficiando disso no final, vão voltar, é o cliente, o cidadão, né? Por quê? Porque ele tem uma prestação de serviço de mais qualidade, tá certo? Ele tem Sim. mais segurança dentro daquele transporte, ele tem é, mais qualidade dentro daquele serviço. Então, se ter ali, né, dispositivos que estão orbitando o ônibus, mas para além disso, a gente vai aí, Fernando, para outras esferas, que eu gostaria até de entender Com até onde eu consigo certeza. levar o assunto, mas, assim, cliente interage com tudo isso, o ônibus hoje é um dispositivo que tem muita conectividade, né? Acho que Uhum. para quem não está muito conectado com a mobilidade pode até ficar surpreso, nossa, eu não sabia que ônibus tinha tanta tecnologia assim, mas tem sim, Uhum. pessoal, e hoje é um equipamento com bastante conectividade. Exatamente. Não é à toa que nós temos uma pauta específica de mobilidade dentro da BINC, dentro do ambiente IoT, né? Hoje, quando a gente fala em mobilidade, é impossível não falar em IoT. O ato de andar de ônibus de 20, 25 anos atrás é totalmente diferente daquilo que vemos hoje, né? E o Paulo realmente ele trouxe uma situação muito completa aí nessa visão global de usuário, ônibus, infraestrutura. Tudo isso tem IoT por trás.
O André Nunes e o André Carvalho, com certeza, vão mostrar esse mundo também fora do transporte, né, André? Quando a gente fala de transporte de passageiros, a gente vê também que tem muita coisa conectada com o transporte de passageiros, e quando a gente fala conectada, estou falando diretamente de internet das coisas, né? Não estou falando somente de uma simples integração, ou até mesmo integração multimodal, que daqui a pouco vamos falar um pouquinho sobre isso também, tá? Mas, Paulo, brilhante posicionamento, é esse o mundo que a gente tem associado ao IoT, quando a gente fala de mobilidade urbana. É muito comum na BINC também, eu participo de outros painéis, de outros segmentos, e aí você vê a infinidade de possibilidades com o uso do IoT, mas na nossa área específica de mobilidade, realmente, não é só o nosso ganha-pão, mas é o ganha-pão de muita gente também indiretamente, tá? Por isso que eu vejo o IoT como fundamental no processo evolutivo, não só da mobilidade, mas dos segmentos correlatos a esse. E o André Carvalho, justamente, até como especialista da área, ele, e juntamente com o André Nunes, costuma falar bastante também sobre o IoT associado à sustentabilidade. Convém falar também sobre eficiência operacional sem falar de sustentabilidade, certo, André? Certo. Primeiro, começando aqui, André Nunes, prazer pela oportunidade, pelo tempo de vocês. Eu sou fundador e co-CEO da Zane, Eco.br, é uma startup que tem se voltado ao longo desse tempo, desenvolver soluções para essa parte de medição de emissões, entendimento aí desse processo de emissão. E começando aqui, eu até vou aproveitar o gancho do Paulo, que é a gente ter aí o cidadão como centro aí do resultado, não só da tecnologia, como do próprio transporte. O benefício tem que estar olhando para o cidadão. E quando a gente olha a qualidade do ar, emissões, a gente está falando diretamente aí da população, onde a gente tem números aí, quando a gente começa a olhar o total de emissão de veículos, principalmente de transporte pesado, representa nessa total dessa pegada do Brasil. Quando você olha para o Brasil, ele está em torno de quase 20%. A gente tem uma grande parte aí muito voltada para queimadas ou outras questões ligadas a solo, geração de energia, mas quando a gente vai para dentro das cidades, a gente se depara com números muito significativos, estudos que colocam que ônibus e caminhões só representam 50% das emissões de poluentes dentro de cidades como São Paulo. Então, a partir daí, você começa a ter muito mais uma atenção e um cuidado, e aí que entra o IoT, porque hoje em dia a gente tem identificado uma série de tecnologias ou formas de descarbonização, seja pela eletrificação ou outras fontes energéticas, mas o principal é você começar a medir, começar a entender como é que se comporta esses veículos ou quais são as zonas que são mais impactadas ou os que não estão em conformidade com a legislação, para a partir daí fazer um plano de ação, seja de uma substituição ou de uma escolha de outra fonte energética, ou até mesmo uma ação de manutenção. Dando um exemplo, em Londres, há 5 anos atrás, foi feita uma decisão de fazer toda a reformulação do sistema de escapamento dos ônibus atuais para buscar uma redução, ou seja, não é só radicalizar para dizer vamos sair de um modelo 100% diesel para um modelo agora 100% elétrico. É começar a entender, ter os dados para tomada de decisão. E isso começa a acontecer a partir das informações, dos dados. E aí que entra o IoT, aí que entra a importância de capturar os dados, de analisar, de se entender para tomada de decisão. E aí eu deixo até o André agora falar um pouquinho da visão dele, até nesse caminho do próprio Procon V8 que a gente está assumindo aqui, e como isso traz benefício, como cada vez mais o IoT vai ser uma ferramenta fundamental nesse processo. Bem legal, pessoal. Obrigado aí, primeiramente, né, pela BINC, pelo convite, a interação aí com todos vocês, e mais uma vez sejam bem-vindos aí a todos que estão participando. Uma breve apresentação, eu sou o André Carvalho, sou especialista na área de digitalização, IoT e sistemas inteligentes de transportes. Eu atuo nesse setor, assim como o Paulo falou, aí já tem uma estradinha aí mais de 25 anos, né? Então, a ideia aqui hoje é contribuir com o tema. Vocês comentaram, eu acho que tem um conceito muito importante, né, de Smart Cities, que o Banco Interamericano de Desenvolvimento ele coloca,
que eu acho que alinha bem aí essa nossa discussão de hoje, que é o seguinte: uma cidade inteligente, ele coloca as pessoas no centro do desenvolvimento. Então, tudo que foi falado aqui até agora, né, essa questão da disponibilidade do veículo, do cidadão embarcando nesse sistema de transportes, essa questão das emissões, né, ela está diretamente associada ao usuário, né, às pessoas, enfim, a tudo aquilo que se envolve dentro da cidade. E quando a gente fala de Smart City, né, obviamente aqui a gente não vai ter tempo de entrar nessa conceituação, mas o primeiro passo é a urbanização. Então, quando a gente fala de urbanização, a gente está trazendo alguns entes, né, que é o meio ambiente, que é como as pessoas se locomovem, né, como é que é a dinâmica da infraestrutura de telecomunicações nas cidades, e com isso, né, começam a vir os advindos, né, da poluição, das emissões. Então, indo nessa linha que o Nunes comentou agora, das questões das mudanças, ou seja, de toda essa parte da transformação da indústria automotiva, né, que ela veio advinda do Covid, né, o pós-Covid, e agora com essa entrada do P8, que basicamente o que ele rege? Né? Ele rege a legislação para fins de redução e controle de emissões. E isso impacta diretamente, né, os caminhões movidos a diesel, né, caminhões e ônibus. Né? Então, a gente está falando de uma participação direta, né, nessas questões ambientais. E diante desse cenário, né, o que a gente vê, né, uma coisa que é muito importante, né, qual que é o nosso papel, e mais do que isso, né, como é que a gente interage nesse cenário para o futuro, usufruindo das tecnologias de IoT. O IoT, até pouco tempo, era algo de muita discussão, né, principalmente dos especialistas e tudo. A gente vê várias soluções, nós temos soluções no Brasil de IoT já de muitos anos, né, de mais de uma década, mas hoje cada vez mais ela está popularizada, principalmente pela questão básica que é a infraestrutura de telecom. Então, estamos falando de 5G, nós estamos falando de um 4G, de redes estáveis, e isso traz muita coisa, né, para aquilo que realmente move o país. Então, dentro dessa contextualização, e aí eu vou direcionar já para o próximo tema, né, para a gente começar aí numa linha aqui de trabalho do nosso webinar de hoje, aquilo que move o país. Né? Então, nesses grandes centros, um dos principais fatores é o transporte de pessoas. E a gente tem vários exemplos, vários casos de sucesso, né, de como é que funcionam esses modelos, e um deles é o BRT. Né? Então, agora, devolver a bola aí para o Fernando. Fernando, se você puder nos dar aí uma visão dessa experiência, né, dessa jornada, de como é que tem sido essa questão do BRT, a gente gostaria de ouvi-lo aí um pouquinho mais. Com certeza, não tem como falar de mobilidade urbana sem associar isso ao contexto sustentável, como vocês bem colocaram. E quando a gente está deixando de priorizar o transporte individual para priorizar o transporte coletivo, automaticamente a gente está falando de sustentabilidade. Eu estou aqui com vocês agora num momento muito oportuno, porque, ao mesmo tempo, eu acabei de sair do Fórum de Secretários, o Fórum Nacional de Secretários, que está acontecendo aqui em Foz do Iguaçu. Até solicitei aqui uma sala de reuniões para poder estar bem à vontade com vocês, mas aqui do lado de fora está rolando um grande evento com a maior parte dos secretários de mobilidade urbana do país. Acabei de sair do palco com eles, fiz uma palestra agora pela manhã também. Então, poxa, não teria dia melhor para a gente poder fazer essa discussão hoje, porque eu estou com secretários de diversas grandes cidades aqui, que estão também compartilhando suas experiências, seja aquelas que ainda vão acontecer, seja aquelas que estão em andamento e aquelas que foram concluídas. E aí, quando a gente fala de conclusão, pode ter sucesso, pode ter fracasso, né? Então, realmente, toda essa linha de raciocínio que a gente está adotando desde o princípio da conversa com o Paulo Fraga mostra que sustentabilidade, mobilidade urbana e IoT tem que estar intimamente ligado, né? Eu peguei aqui alguns exemplos em discussões que tive com secretários aqui sobre diversos modelos de BRT, por exemplo, que é inclusive um modal de transporte que a Ionic costuma se especializar. Eu já estou com vários conhecidos aqui, às vezes eu até esqueço de me posicionar, mas eu sou o Fernando César, represento a Ionic, que é uma empresa do Grupo Primovo, uma empresa na qual o Paulo Fraga também atua junto comigo, como sócio, como diretor também. E nós oferecemos tecnologia para mobilidade urbana, simples assim, para garantir melhores condições e melhores serviços de mobilidade urbana. Tá? E é por isso que nós participamos desses fóruns, não somente esse da BINC, no qual eu represento um corpo diretor de comitê,
mas até mesmo, por exemplo, com secretários aqui de transporte, porque nós não simplesmente desenvolvemos tecnologia, nós posicionamos como entusiastas do assunto, como pessoas que já têm uma certa bagagem, né? Eu não tenho tanto cabelo branco igual o Paulo Fraga acabou de falar, mas eu atuo no transporte urbano há 22 anos já, né? Em vez de brincar de carrinho, fui brincar de ônibus. E aí consegui, junto com meus parceiros de trabalho, desenvolver grandes feitos, né? E um case de sucesso que hoje a gente pode ver em operação já pelo 3º ano consecutivo é o BRT Sorocaba. Hoje eu entendo que esse case de sucesso é um modelo para o Brasil, eu entendo como estado da arte de transporte urbano por BRT, e isso também possibilitou benchmarking de diversas cidades, e principalmente grandes cidades que podem comportar um sistema BRT e BRT digital. Não se fala mais em BRT a nível mundial sem falar de digitalização ao mesmo tempo, tá? Então, por exemplo, atualmente está acontecendo a obra do BRT Cuiabá, que foi uma obra que em algum momento era para ser um BRT, logo no princípio, lá estou falando de algo antes de 2010. Depois entendeu-se que seria melhor para a cidade trazer um VLT, que é um excelente modal de transporte também, desde que a infraestrutura da cidade, a densidade demográfica justifique esse tipo de empreendimento. E aí, com o passar do tempo, entenderam que não era a melhor solução implantar um VLT, e, infelizmente, houve um início de obras de VLT na cidade de Cuiabá, o qual foi interrompido e retomado por um BRT, e, na minha opinião, muito bem assertivo. Foi realmente muito assertivo, porque é isso que a cidade está preparada para receber, e automaticamente você traz todo o efeito de cumprimento de viagens, todo o efeito de conforto, de segurança, de digitalização e sustentabilidade, que é o que nós queremos trazer aqui com o ambiente IoT. Mas, além, desconsiderando Cuiabá, existem também N outras cidades que estão investindo fortemente no BRT, tá? A gente fala de cases de sucesso, né, André Carvalho? Mas, de certa forma, eu acredito que é importante falarmos dos cases, né? Daquilo que efetivamente aconteceu, está acontecendo e que vai acontecer ainda. Por exemplo, quando a gente fala de uma infraestrutura desse tipo, desse porte, desse modal, sem dúvida alguma é necessário investimento do setor público, do setor privado, até que estimule a criação de soluções tecnológicas, soluções políticas e evidentemente, né, política pública sustentável para ter mais eficiência para o transporte, né? E isso vai culminar em troca de informações, vai simplificar o acesso aos serviços essenciais para os habitantes, e isso, evidentemente, com tecnologia de ponta, né? Até agora a gente só está falando de N possibilidades tecnológicas e todas elas posso garantir que são de ponta, tá? E, evidentemente, que tudo isso deve estar integrado, não é só o modal BRT com trilho, por exemplo, que deve estar integrado. A integração tecnológica é fundamental, porque hoje temos uma infinidade de sistemas existentes e eles não podem funcionar de forma paralela, né? Nosso passado já mostrou que atuar de forma paralela, no final das contas, vai acabar numa integração, seja numa mesa de reunião, seja numa união de relatórios, e isso demora, né? Isso leva tempo. Para isso é necessário facilitar o ambiente tecnológico, tá? E eu vejo, a exemplo de Sorocaba, que existe esse modelo muito bem implantado, muito bem assertivo. É importante quem tiver a oportunidade de conhecer mais de perto e ver o que eu estou dizendo, que isso pode ser levado para o Brasil afora, né? Mas o BRT Salvador, por exemplo, também é algo que já está em vigor, né? São obras que começaram lá em 2018. A primeira etapa do sistema, se não me engano, foi entregue agora em dezembro de 2020. Tem o seu centro de controle operacional também. Tem um tamanho, de certa forma, parecido com o de Sorocaba, né? São 26... atualmente estão operando acho que com 26 ônibus lá no contexto do BRT. Mas a capacidade vai aumentar em quase 50% até novembro. E contando também com a eletrificação da frota, que é um outro detalhe que certamente meus amigos vão acabar abordando um pouco aqui, tá? Mas o BRT Salvador é um exemplo daquilo que está se evoluindo aí no contexto do BRT, começou basicamente junto com Sorocaba, mas temos outros exemplos de BRT Brasil afora também, por exemplo, Belém. Né? Belém já é uma obra um pouco mais antiga, né? Já é uma obra que já começou lá em 2012,
tem um investimento muito parecido também com o BRT Cuiabá, mas ainda não está atuando na questão tecnológica, é algo que ainda vai passar por implantações tecnológicas. Lógico, tudo isso também foi muito impactado com a fase da pandemia, entre outras coisas, mas é um BRT que também está aí faltando pouco para deslanchar nesse contexto de tecnologia, sustentabilidade e de prestação de serviço, né? Assim como Fernando, desculpa te interromper, mas eu acho que a sua imagem ela desapareceu. Agora voltou. Todo mundo está vendo a imagem do Fernando agora? Agora sim. Voltou? Agora te vemos. Voltou sim. Tranquilo. Então tá bom. Mas a voz estão ouvindo bem, né? Estamos ouvindo, tá ótimo. Ótimo, é o que importa. Tá certo. A questão aqui é conteúdo. Ótimo. Isso mesmo. E mais recentemente, falando de um outro case também que está para nascer, é o BRT ABC. Estive lá recentemente junto com a minha equipe visitando o BRT ABC e vejo que, né, o BRT ABC, né, quando a gente fala do corredor ABD, ele já é um corredor consagrado, já tem um transporte estruturado muito bem estabelecido e agora inovando com a implantação e desenvolvimento dessas obras de BRT. Atualmente, esse case está passando por um momento de modelo, de você ter estações modelo para poder testar, para poder experimentar as atuais soluções de tecnologia. Então, é algo que, de certa forma, nos admira também. São Paulo está bem ao lado aí desse corredor, então pode-se ver que muita coisa pode acontecer mesmo até em São Paulo, uma frota aí de praticamente 14 mil ônibus, uma das maiores frotas do mundo, um transporte altamente competente, porém que enfrenta as dificuldades que todo noticiário de manhã mostra para a gente, né? Então, são cases importantes que, uma coisa eu acabo acompanhando, independente do nível de estágio de desenvolvimento, todos eles estão olhando para o contexto tecnológico, tá? Isso não tem como ser diferente disso. Mas tudo vai à questão de tempo, questão de investimento público também, como a gente estava dizendo, né, os incentivos e a própria legislação também tem que apoiar todo esse contexto. E acredito que isso, de certa forma, acaba fomentando toda essa questão de você deixar de priorizar o transporte individual. Né? Eu vejo que são modelos muito importantes que, com o uso de IoT, a gente consegue multiplicar esse tipo de coisa. E, André, dentro da tua experiência, eu acredito que quando a gente fala de integração também multimodal, começando pelo transporte público, como acabei de dizer aqui para vocês, conseguimos também ter não somente integração, mas muito aproveitamento tecnológico, né? Sim, bastante aproveitamento tecnológico. Quando nós falamos da cidade eficiente, né, conectada e sustentável, a gente está falando que esses fatores eles acontecem por meio da inovação, né? O Paulo foi muito preciso aí no que ele falou. Assim como o Nunes também trouxe essa visão, principalmente focada nessa parte de emissões, né? Então, tudo vai passar pela tecnologia. Indo aí nesse sentido do nosso comitê automotivo, né? Falando um pouquinho agora daquilo que é embarcado. Então, existe uma tendência muito forte na indústria aí dos 3 pilares, né? De eletrificação, digitalização e os veículos autônomos e semi-autônomos, né? E com isso a gente precisa atuar num contexto, né, que o primeiro passo, né, desse ponto de vista tecnológico para as cidades é entender o ecossistema de ITS, de sistemas inteligentes de transportes. Né? E quando a gente fala sobre isso, né, começa a ter aí alguns vieses, onde o princípio da arquitetura de ITS ela começa lá na década de 60 no Japão, depois em 1970 nos Estados Unidos, né? E depois disso, ela começa a avançar pelas cidades afora. A gente tem aí alguns bons exemplos, né, como você citou aqui no Brasil, mas a gente tem grandes cidades aí ao redor do mundo. Né? Eu sempre gosto de falar de 3 ou 4 modelos. Aí eu uso sempre a cidade de Estocolmo, né? Eu estive lá algumas vezes. Então, você tem todo um sistema integrado, né? Hoje, aí por exemplo, você tem um volume muito grande de câmeras que estão conectadas. Né? A gente começa a falar um pouco das vias, né, de transportes, ou seja, a gente começa a citar aí essa questão da tecnologia IoT orientada para o trânsito, né, e vamos falar aí um pouco dos pedágios inteligentes, né, o que a gente está vendo no futuro. Mas, por exemplo, a cidade de Estocolmo é uma cidade onde tudo está interligado, né, dentro de um CCO,
e a partir dali começam a ter as ações dos operadores. Um outro exemplo de multimodal, né, dessa integração de vários modais, na cidade de Sydney, eles têm um bairro lá chamado Parramatta, que é uma parte do centro financeiro do país, e aonde você tem o fluvial, você tem trem, você tem ônibus, você tem um ponto de interconexão muito grande, né? E eles têm essa preocupação muito forte com o indivíduo, principalmente na questão de conectividade, né? Então, por exemplo, se você pega lá a ferry boat, você consegue usufruir ali de pelo menos 45 minutos de internet gratuita todos os dias. Então, você vê que a cidade ela acaba se adaptando àquilo que há de tecnologia, né, disponível em termos de infraestrutura, de aplicativos, de soluções. Um outro exemplo muito forte que eu gosto de utilizar é da cidade de Bogotá, né? Então, nós estamos aqui nos nossos vizinhos andinos, onde você tem um sistema integrado de transportes. Hoje o sistema da Transmilênio é referência mundial em transporte de pessoas, né? Então, a cidade ela se mobilizou para isso, né? Teve, obviamente, aí um incentivo muito grande das políticas públicas, né? Enfim, mas é algo que trouxe aí um cenário. E aqui no Brasil, como o Fernando falou muito bem aí de alguns exemplos, né? A gente tem também a cidade de Curitiba, né? Onde nasceu o conceito de BRT, né? Assim como outras cidades, né? Então, assim, a gente tem diversas tecnologias. Hoje, a gente olha assim, muito uma tendência do IoT, né? Falando um pouquinho dessa parte das vias, né? Daquilo que é controle de passagem de veículos e outras coisas mais. Algo que é muito orientado dentro das câmeras, né? Então, tem muita coisa que identifica a placa do veículo, né? E com isso começa toda uma inteligência de dados por trás. Então, independente da tecnologia que ela esteja externa ao veículo ou embarcada, né, que já vem uma tendência muito forte do conceito de CMS, de Camera Monitoring Systems, né, que é uma tendência na Europa e nos Estados Unidos, você ter ali os retrovisores eletrônicos, né, os retrovisores inteligentes. Nós mesmos na Stone Ridge, a gente tem essa tecnologia, né, a gente detém essa tecnologia lá fora, então assim, é um ponto muito importante que a gente vê. Mas além dessas câmeras, né, dessas interconexões, a gente tem aí todo um sistema, uma solução para trânsito, né, que basicamente eles coletam as informações de trânsito em tempo real e com isso eles alimentam outros sistemas e disponibilizam isso para a população, né, ou seja, a disseminação da informação é feita muito rapidamente, né. E com isso ele consegue abastecer aí alguns sistemas de controle de tráfego, né? Aqui no Brasil a gente tem alguns exemplos, São Paulo, Rio, Fortaleza, Belo Horizonte, tem alguns pontos em Macapá, Contagem, enfim, a gente tem diversas cidades aí que usufruem disso, né? No próprio Rio de Janeiro, a gente tem a questão do controle semafórico do VLT, né? Que é ligado ao centro de controle, e tem diversos modelos e tecnologias, né? Uma tecnologia que é muito recente, né, aqui na América do Sul, principalmente, aquelas que monitoram túneis, né, então a gente tem um outro caso, estudo de caso aí, que é, por exemplo, a cidade de Medellín, né, onde tem um dos maiores túneis que interligam a 24 quilômetros de vias, né, e é muito focado, principalmente na parte da segurança viária, né. E falando ainda um pouquinho dessa tendência, né, ou seja, cada vez mais esses sistemas eles estão interconectados, cada vez mais os veículos, principalmente os comerciais, eles vão ter mais de um sistema de IoT lá dentro, vindo de fábrica, né, até por conta da alta tecnologia, da mudança da matriz energética, né, independente qual seja a solução que a empresa vai adotar, se são sistemas híbridos, se são sistemas totalmente elétricos, mas mais do que isso, né, a gente começa a ver aí o uso de tecnologias, né, por exemplo, que promovem a parte dos pedágios inteligentes, né, que é a Multilane Free Flow, que inclusive já tem alguns estudos e testes de aplicação aqui no Brasil, a própria CCR tem isso, né? Então, assim, são realmente tecnologias consolidadas mundialmente, que o Brasil usufrui. Em termos de pedágios, a gente tem aí vários casos de sucesso, né? De prestadores de serviço nesse sentido, a gente tem diversas empresas que atuam nisso. Isso, assim, é uma tendência dos grandes centros. Eu acho que essa é a grande mensagem, né? E até pegar aí um pouquinho da experiência,
da opinião de vocês todos, né, para a gente poder avançar aqui. Eu vejo que quando a gente, principalmente na nossa especialidade, que é o transporte de passageiros, o meio de transporte acaba sendo meio de um monte de coisa, André. Você colocou de uma forma muito completa todas as possibilidades de integrações tecnológicas existentes que acabam fomentando tudo que está em torno desse ecossistema, né? E voltando para o pedágio, pegando esse último ponto que você colocou, eu vejo como algo muito interessante, né? Você pega Londres, por exemplo, que trouxe algo de pedagiar certos pontos urbanos justamente em prol da sustentabilidade. A gente sabe que essa medida funciona em uma cidade e não funciona em outra, né? Cidades aqui no Brasil já tentaram partir para isso e acabaram encontrando problemas, né? Principalmente de opinião pública. Então, vai muito de acordo com qual que é a melhor tecnologia, qual que é o melhor conceito que vai respeitar o dia a dia vamos falar da Smart City, né? Não vou falar no dia da cidade. Uma cidade inteligente não é só uma cidade altamente tecnológica, é uma cidade com processos muito bem definidos e que seja algo realmente inteligente, funcional. E dentro dessa questão do acesso, tenho certeza que o Paulo Fraga tem algo muito bom a contribuir no sentido de universalização do acesso. Paulo, se você me permite passar esse assunto para você sempre traz esse assunto da universalização do acesso. Eu acredito que é um ponto muito bom para a gente poder compartilhar com todos que estão nos ouvindo aqui. Claro, esse é um ano importante aí para o setor de transporte público, porque é um ano onde se discute um marco regulatório da mobilidade, né, um marco legal da mobilidade que vem para trazer um arcabouço federal para um serviço que é municipal. Hoje, o transporte público ele é municipal e não existe ainda, né, até esse marco legal ele ser aprovado e regulamentado, não existe nenhuma regra geral que determine ali o que é a qualidade de serviço do transporte público. Então, esse marco regulatório que está sendo discutido traz esse tema de universalização do acesso. E hoje, infelizmente, a gente ainda tem transportes municipais que são totalmente desconectados, né? Então, você imagina aí uma cidade como São Paulo e que você tem as cidades do entorno e você não consegue ter um único sistema de transporte integrado, metropolitano, que você tenha uma tarifa mais inteligente, que você consiga ter aí um aproveitamento que pense no cidadão. Então, você vai usar transporte público em São Paulo, você compra um bilhete. Se você vai para uma cidade vizinha, por exemplo, Guarulhos, você tem que comprar outro bilhete, né? E são cidades totalmente interconectadas e que você tem ali um transporte de pessoas, né, que vêm das cidades vizinhas e que trabalham em São Paulo, capital, por exemplo. Então, quando a gente está falando de universalização do acesso, a gente está falando da necessidade de integrar esses sistemas de transporte. E como que a gente faz essa integração? Precisa haver uma padronização do ponto de vista de tecnologia, você precisa ter aí realmente o IoT como um componente importante nesse processo. Porque se você tem um ônibus que está lá em Santo André e essa pessoa precisa vir para São Paulo, a conexão de tecnologia desses dois ônibus, por exemplo, que se integram em algum momento, precisa existir. Tá? E aí foi ótimo você ter levantado essa bola, Fernando, porque os sistemas de pagamento hoje são sistemas totalmente desconectados, tá? Num país onde a gente tem o Pix, que para mim foi uma das maiores revoluções aí do ponto de vista de tecnologia dos últimos tempos, a gente tem um sistema de transporte público numa cidade que não conversa com a cidade vizinha. Então, esse é um desafio atual do transporte público, ainda não foi resolvido, tá? Apesar de todas as tecnologias que a gente vê aí, como o André bem citou, né? Cidades onde a gente tem cases aí mundiais. Infelizmente, no Brasil, a gente ainda não tem uma realidade de sistemas de pagamentos no transporte público conectados, mas, de fato, é uma tendência que nos próximos anos isso seja resolvido, porque a tecnologia está aí, o conceito foi criado e agora é preciso que a gente faça isso se tornar realidade no transporte público do Brasil. Tá? Excelente. Ô, Paulo, Excelente. pegando essa tua questão, é até interessante para a gente abordar o último tema, que é o financiamento desse processo.
A gente tem vivenciado muito, até em função até da pandemia, ela botou exposta aí que o transporte público, primeiro, ele é vital para uma cidade, como a gente falou, desde da mobilidade até a qualidade de vida do ambiente, em função das emissões, e ele tem que ter a questão de sustentabilidade, botando como assim, ele tem que se autopromover, autossustentar. E eu acho que o que está acontecendo agora é que, como você falou, muitas prefeituras praticamente só terceirizaram isso para o ente privado e depois cobraram uma conta ou botaram exigências, e esse resultado final, até o próprio custo para o cidadão, foi exigido manter tarifas menores, e essa conta não fechou. E a gente está vivenciando que o transporte público nas grandes cidades ficou muito caótico. Eu tenho acompanhado aqui no Rio de Janeiro, tive até uma reunião, a prefeitura agora está assumindo a bilhetagem integral, o transporte total e na verdade, e as empresas vão ser só um prestador de serviço que ela vai usar justamente essas informações de bilhetagem, o IoT usando como a georreferência, o ônibus tem ar-condicionado, não tem, para criar um modelo de subsídio, e ele vai pagar direto para as empresas esse custo. Quer dizer, está até mudando essa estrutura. Eu acho que isso que é o tema até final, a gente fechando aqui, é o seguinte: financiar essa mudança, tanto tecnológica, no que se refere ao modal, ou até mesmo o tipo de fonte energética, e até mesmo o custo de tarifa e qualidade para o cidadão, isso é um grande desafio. Ou seja, os governos entenderem que, primeiro, é parte da responsabilidade do Estado ser um provedor da mobilidade, de qualidade, e ser um agente regulamentador, tanto no que se refere ao tipo de prioridade e subsídios e apoio para toda essa mudança. Eu acho que esse em termos assim, é o maior desafio, porque o tecnológico, a gente já falou, já existe, já tem muita coisa endereçada, as soluções há opções, mas se a gente não tiver uma linha de financiamento, uma participação aí, pública e privada para mudar esse sistema de transporte, a gente vai continuar ainda tendo realidade de ineficiência, de custos elevados e, de outro lado, de má serviços para a população. Isso que eu entendo que é um grande desafio que fica aí na mesa, até com esse plano aí de marco legal da mobilidade, da gente tratar a partir de agora. Perfeitamente. Quando se fala de planejamento, André, é essa leitura. O marco legal da mobilidade é um assunto que, particularmente, eu e o Paulo estamos olhando quase que diariamente. Ele acaba sendo um mantra para direcionar alguns desenvolvimentos, né? Ele existe justamente não somente para mostrar onde cada player consegue atuar da melhor forma, mas de forma planejada. E até pegando um pouquinho das nossas experiências, minha e as tuas, Nunes, quando a gente acaba se encontrando numa feira ou no nosso compromisso da BIM, que você sempre traz essa questão do planejamento, né? Falar de planejamento tecnológico no momento onde vai se definir uma regra é o ideal. Porém, a gente está falando muitas vezes de situações onde você tem que adaptar o contexto tecnológico num contrato que já está em vigor aí há mais de 10 anos, ou, sei lá, perto disso. Ou seja, como é que você faz uma atualização contratual de algo que já está em operação, seja de qual for o segmento de transporte, tá, gente? Trazendo novos contextos de tecnologia e adaptando o planejamento. Eu acredito que esse é um desafio realmente importante. Exemplo clássico que estamos discutindo ultimamente é a própria eletrificação, né? Um dos últimos webinars que tivemos, né, o André Carvalho esteve conosco, o Alexandre Vargas também, a gente falou muito sobre eletrificação versus descarbonização, né? Eu entendo que são leituras diferentes, tá? E isso está associado diretamente ao que cada cidade ou cada smart city está preparada para poder conceber. Tem cidade que está melhor preparada para receber uma frota elétrica e toda a sua infraestrutura e toda a sua tecnologia. Tem cidade que não está, mas isso quer dizer que ela não pode inovar? É isso, então? Não, ela vai ter que inovar com tecnologias alternativas que, por exemplo, estejam olhando para a descarbonização. Então, eu entendo que essa também é uma pauta que, pegando o gancho do que o André Nunes nos fala, que tem que ter realmente um bom planejamento desenhado, tá? Quando a gente fala do desenvolvimento de tecnologia associado àquilo que uma cidade está exigindo para a sua população, para o futuro daquilo que está sendo planejado, né? Mas, realmente, estou vendo aqui que a gente tem ainda mais uns 15 minutinhos,
E se deixar, eu vou até às 18 horas aqui, tá bom, pessoal? Então, vamos batendo papo, vamos falando que realmente tá bom. Como eu disse para vocês, é um momento muito oportuno. Deixo aberto, inclusive, para os participantes fazerem as perguntas aí, coloquem no chat, fiquem à vontade também para abrir o microfone e participar da conversa com a gente. Vamos aproveitar que eu estou cheio de secretário de mobilidade urbana aqui, eu levo a pergunta de vocês para eles também, se for o caso, e para até deixar esse encontro cada vez mais rico, né? O mais rico possível. Ô, Fernando, queria só pegar o gancho aí rapidinho para falar de uma inovação, né? Porque tudo isso precisa passar por inovação, né? Toda essa transformação aí não vai acontecer se a gente não tiver algumas disrupções do modelo tradicional. Então, o IoT proporciona isso e lá em Sorocaba, né, onde você atua, existe já um sistema de pagamento integrado, onde você não precisa mais utilizar os cartões de transporte, aqueles cartões pré-pagos, fazer todo aquele processo de compra de crédito, e o crédito cai no cartão para depois ser passado no validador. Então, acho que fica aí essa referência, né, e esse alento aí para a gente no Brasil, saber que tem um case interessante de uma nova forma de pagamento, onde o cliente, através da sua própria carteira digital, ele faz um Pix ou ele debita direto no cartão, aproxima o celular de um dispositivo que está ali próximo da catraca e já libera a catraca utilizando Bluetooth. Acho que isso é inovação, tá certo? Acho que isso é IoT na prática, tá certo? É o cliente melhorando a sua experiência de pagamento e de acesso ao transporte público, utilizando o que já tem no mercado, que é o Pix, é o aplicativo, é a carteira digital, e no Brasil destravando a catraca, porque se a gente olhar para o mundo, né, esse elemento catraca dentro de um transporte público ele não existe, então você precisaria só fazer o pagamento ali para prestar conta que você está com o seu ticket pago, mas aqui no Brasil ainda existe esse elemento catraca e por isso a gente tem que destravar um dispositivo chamado catraca dentro do ônibus, e fazemos isso lá em Sorocaba através do smartphone, que é uma evolução muito grande. Queria só deixar registrado aqui. Muito bem colocado. Isso, na minha opinião, é a universalização de acesso. No passado, até mesmo em Sorocaba, né, eu costumo falar com os antigos, né, antigos secretários, antigos dirigentes também do transporte, que eles usavam a famosa fichinha para poder pegar ônibus, né? Isso é antecessor ao passe, né? Para quem da minha época usou muito o passe, né? O Vale Transporte, que era o papelzinho. E isso evoluiu para o cartão, que é muito utilizado, muito difundido até hoje. Mas veja, Paulo colocou muito bem, cada cidade não tem integração direta, mesmo entre fronteiras, né? Mesmo em cidades vizinhas, onde o transporte muitas vezes intermunicipal está atuando fortemente, você tem dois meios de pagamento. Falando que tem dois cartões, né? Eu tenho um amigo, um empresário de Ribeirão Preto, e ele é um colecionador desses cartões. Ele visita Transporte Brasil e mundo afora, né? E todo lugar que ele vai, que ele conhece, ele, deixa eu comprar o cartãozinho da cidade aqui. Ele me mostrou uma vez a coleção dele lá em Ribeirão. E no passado o pessoal fazia isso com cartão telefônico, né? Vocês vão lembrar. Cartão telefônico tinha até umas imagenzinhas, umas fotos e tudo mais, era bem interessante. E ele faz isso com o transporte público. Então, de um lado, poxa, bacana, um ambiente de colecionador. Do outro lado, poxa, uma ineficiência gigantesca dentro do ambiente de tecnologia, né, gente? A gente está falando que hoje o smartphone você pode utilizar para poder andar em qualquer lugar, para pagar qualquer que seja o meio, né? O André Carvalho falou do pedágio inteligente, por exemplo. Então, eu vejo aqui, né, que o smartphone também pode ser explorado para N possibilidades dessa, tá? Sem andar com uma infinidade de cartões aí na sua carteira, tá? Então, não vejo como... É difícil simplificar, eu entendo que é difícil simplificar, mas o caminho da inovação é justamente esse que o Paulo comentou. Faz sentido, né, Carvalho? Faz sim, é isso que eu ia falar para vocês. O Paulo acho que foi muito preciso. Nós estamos falando de tendências, né? Então a gente vai falar de várias tendências para Smart Cities. A gente está aqui hoje falando muito focado com a parte de mobilidade, de IoT, do automotivo em si, mas é realmente isso, né? Então são modelos inovadores, tá? É realmente mudar aí alguns conceitos, eles passam por políticas públicas, né? A gente não pode esquecer isso. Até usando o exemplo aí dos pedágios, né, recentemente que eu digo, há poucos anos que nós temos
o pagamento nos pedágios por aproximação de cartão de crédito ou débito, né? Então, você pega aí algumas cidades no interior de São Paulo que você já consegue fazer isso, por exemplo, né? Assim como outras cidades no Brasil. Então, assim, essa parte, né, da transformação digital, a questão da transformação das cidades em si, ou seja, a mobilidade, esse planejamento urbano, elas vão passar por políticas públicas, né? E isso é que vai ser o disruptivo, né? Então, quando a gente fala em arquitetura, quando a gente fala em ter mais dispositivos de IoT, uma maior mobilidade, conectividade para os usuários, a gente também está falando de realmente trazer inovação, trazer a parte associada muito forte à inteligência de dados, né? Então, independente do tipo de modal, mas essa estrutura da cadeia de dados, né? Porque a gente tem muita informação hoje, muita informação disponível, de como é que a gente vai tratar, processar isso, como é que serão as plataformas, né? Como é que elas já são, né? Se já é realidade, essas plataformas digitais em termos de dados, em termos de relatórios analíticos, em termos de processamento dessa informação. Então, assim, é um cenário que ele está começando a se desenhar nesse modelo de ensinar as máquinas, né, para essa inteligência, implantar os algoritmos, os modelos matemáticos. Então, acho que aqui tem um grande bloco, né, que a gente traz, que é a tendência do IoT para as cidades inteligentes, né? Acho que é o caminho aí para a gente ouvir aí a palavra de vocês, até para depois abrir para as perguntas, se vocês quiserem, né? É o desafio de implantação. O Nunes, nas nossas discussões, traz bastante isso, desses desafios, né, Nunes? Uhum. Isso, porque a gente senão acaba dando um foco muito na inovação, num aspecto tecnológico, e esquece da questão prática, né? A gente vê vários casos de projetos que o conceito dele é um conceito muito estruturado, até bem assertivo, mas quando ele vai para a realidade que se encontra, seja pela infraestrutura regional ou por características próprias, a gente tem duros exemplos de N casos aí que aconteceram que frustram até essa expectativa da melhora, do ganho, do benefício comum, acabando sendo um projeto fadado ao insucesso ou até a má execução, ao mau planejamento, faz com que esse seja um fator que desincentiva esse tipo de ação. Então, por isso que eu acabo repetindo muito essa questão do cuidado, ou de uma ação menos um foco mais até no planejar, no entender, antes do executar. Acho que é uma cultura nossa, mas é uma cultura que tem que ser muitas vezes revista, porque o custo do erro, até mesmo o tempo de você mudar, como você falou, normalmente uma concessão você assina por 10 anos, renovado por mais 10, ou em alguns casos até por 25 anos. Então, a decisão que você toma hoje, se você viu que ela não surtiu o efeito ou não conseguiu atingir aquele objetivo, não quer dizer que no ano que vem você vai resolvê-la. Você tem que carregar durante muito tempo essa questão, seja do lado positivo. Então, eu acho que fechando aqui, até para dar oportunidade até para responder alguma pergunta, uma série de coisas, eu acho que o que a gente está tratando aqui é que esse caminho do IoT ligado para a mobilidade eficiente, sustentável, é um caminho sem volta, é uma coisa que está na agenda, aí, na prioridade, tanto de, como você falou, de secretários, como até a expectativa do próprio cidadão. E o que a gente tem que entender é o seguinte: como a gente trazer soluções, e não existe uma solução, como entender o portfólio de ações que podem estar disponíveis e a melhor forma de ajustar aquela solução ou aquela opção de portfólio dentro da realidade, que não vai ser uma coisa homogênea, vai ter que ser adaptado de acordo com demandas, cenários ou até mesmo já status quo, para a gente trazer esse ganho final, como a gente colocou, para o cidadão e para o cidadão de forma geral, para a melhoria da qualidade do transporte e da eficiência dele. Perfeito, André, perfeito, muito bem observado. André Carvalho, temos aí alguma pergunta centralizada contigo? Aqui tem as perguntas no chat, né, Fernando? Não sei se você quer passá-las aqui, como quer fazer. Fique tranquilo, pode selecionar por aí.
Tá. Tem aqui um contexto muito interessante do setor de bicicletas, né? Já que o cenário, vou ler o comentário, trabalho no setor de bicicletas e o cenário europeu já inclui os dados gerados por bicicletas com dispositivos IoT embarcados no planejamento da estrutura urbana. Né? O Brasil tem uma curva de evolução para a inclusão desse modal, mas vem interagindo com a indústria brasileira e há alguns modelos de bicicletas elétricas sendo desenvolvidos para a mobilidade urbana. Então, assim, aqui eu acho que essa pergunta vai bem de encontro ao que nós falamos, né? Para tudo isso existe uma arquitetura de ITS. A gente ainda não tem uma forma muito clara dessa arquitetura de ITS no Brasil, né? Isso que foi comentado, ao mesmo tempo, ele é uma realidade para outros modais, né? Então, por exemplo, há dispositivos IoT embarcados no planejamento da estrutura urbana. A gente tem isso. Daqui a pouquinho, né? Na verdade, as tecnologias já existem, né? Por exemplo, o LoRa. Existe uma interoperabilidade entre veículos, então a gente já não está mais falando da estrutura física das cidades, né? A gente está falando de um veículo conversar com o outro, né? Então isso já é uma realidade. E assim, a pergunta aqui, ela continua, né, dentro desse contexto, Fernando, e aí eu vou passar para vocês. Minha pergunta, né, hoje no Brasil, há sistemas que permitem a integração com os dados enviados pelo modal de bicicleta? O André, eu só ia te botar um ponto de oportunidade, que eu acho que é legal você esclarecer. Rápido, claro. O conceito ITS, porque você está falando, a gente é habituado, mas quem sabe para o público geral é interessante saber o que é esse conceito ITS aí. Legal. A conceituação de ITS, Sistemas Inteligentes de Transportes, ele integra toda a parte dos modais, né, todos os modais, para transportes de cargas e passageiros. Né? Então, nós estamos falando da integração de uma carga, né, saindo de um fabricante e chegando até ali na entrega na casa de uma pessoa, né? Vamos supor, um dispositivo que ele é fabricado em Manaus, ele tem todo o trâmite dele, tem toda a logística de percorrer o Brasil para chegar, por exemplo, numa cidade do interior de São Paulo. Né? Então, para isso, existe toda essa parte de infraestrutura, né, de tecnologia, para que possa ser, desde que seja fabricado, seja entregue até o cliente final. O que mais está envolvido na arquitetura de ITS? A interoperabilidade de sistemas. Então, por exemplo, a gente está falando que, em alguns momentos, essa carga ela pode embarcar num avião, ela pode seguir num barco, ela pode fazer cabotagem, podemos ter N situações. Então, essa troca de informação, né, e aí eu vou falar um pouquinho da experiência, né, acho que o Nunes colocou uma questão importante. Em 2008, 2009, eu participei do comitê da ABNT, né, então nós estamos falando aí dessa questão de normatização para a parte da cadeia logística segura, que é a ISO 28000. Então, depois quem tiver interesse, né, que está ingressando na área, enfim, que tiver aí alguma curiosidade ou queira aumentar aí o seu conhecimento, né, pode dar uma vulgada, dar uma pesquisada. Então, a ISO 28000 hoje, né, o nome dela é de segurança na cadeia de suprimentos, mas basicamente o conceito dela, né, quando foi implantada no Brasil, então teve todo um fórum de discussão, teve consulta pública, foi criar a normatização para que houvesse a garantia de entrega no ponta a ponta. Ou seja, se eu estou produzindo e embarco uma carga, até onde vai a minha responsabilidade de entregar para outra empresa que vai fazer a entrega ali da última milha? Para as responsabilidades não ficarem no meio das mesas e isso ter a garantia de entrega. E dentro desse contexto todo de ITS, né, dessa integração dos modais, das integrações de tecnologia, quando a gente vai para a parte de passageiros, é algo que, na conceituação, ele é muito parecido, mas, ao mesmo tempo, ele traz diversas questões que nós estamos abordando aqui. Por exemplo, imagina que você vai fazer uma viagem de longa distância que vai envolver a saída da sua residência de carro próprio ou aplicativo, você vai se deslocar até um aeroporto, você vai pegar um avião, você vai descer nessa outra cidade, vai pegar um meio de transporte público e vai se deslocar até o seu destino final. Hoje, se você for ver, são poucos, né, os aplicativos que conseguem te dar esse tipo de visibilidade. Porque ele consegue, ele precisa, na verdade, trazer fontes de dados e informações de diversos lugares diferentes, e essa plataforma ela tem que ter uma capacidade de poder entregar isso para o usuário final.
A gente tem excelentes exemplos, e um deles, o Paulo Fraga falou logo no princípio, né, que é o aplicativo do Stamob, que o passageiro, no caso, ele consegue ter receber diversas informações daquilo que está sendo contextualizado no transporte público da sua cidade. Né? Então, assim, em termos de conceituação, né, se a gente pode dizer dessa forma, então, essa parte do ITS é um sistema amplo, que ele envolve várias normas, ele envolve vários sistemas, e com isso ele vai trazer a oportunidade de novas tecnologias, de tecnologias já existentes, sempre em torno do ponto focal que é o usuário, né, final. Ou seja, ele está olhando para as pessoas receberem esses bens, ou as pessoas se deslocarem entre a cidade ou entre as cidades, enfim, é tudo aquilo que promove para que isso aconteça dentro da sociedade conectada e também dentro das cidades inteligentes. Achei muito bacana a forma como você posicionou o questionamento do Nunes, o Carvalho, porque, de certa forma, você acabou respondendo na íntegra a questão que ficou a respeito da integração. Porque você, falando do contexto básico de ITS, conseguiu chegar num ponto onde, evidentemente, que para você poder ter toda essa ponta de integração de modais, sobretudo da bicicleta, aí, como a gente está dizendo, evidentemente que você vai acabar gerando um subsistema. E esse subsistema ele deve estar conectado, deve estar integrado. Então, acredito que você trouxe a pergunta, o André, de uma forma muito correta, também trouxe essa questão da contextualização do ITS e automaticamente trouxe a resposta necessária para essa integração que estava sendo discutida. Perfeito. Acredito que então que foi respondido aí a pergunta. Tem uma segunda pergunta aqui no chat. O LOA municipal para a pasta de mobilidade e trânsito tem participação de fundos estaduais ou federais ou debentures da União? Vou dar um exemplo aqui da cidade de São Paulo, tá? A gente tem o transporte, ele é municipalizado, quando não metropolitano, né? Então você vai ter aí a entidade municipal ou a entidade metropolitana. A nível federal, essa participação só vai existir após a regulamentação do marco legal da mobilidade, tá certo? Mas sim, existe fundo de participação ou estadual, quando o transporte é metropolitano, ou municipal, quando o transporte é municipal, quando assim a lei de orçamentária anual permite, né? Na cidade de São Paulo, sim, existe, tá? Até no último ano aqui, isso foi da ordem de 6,19 bilhões, tá? É o orçamento de 2023 para o subsídio da Secretaria Municipal de Mobilidade para o transporte público na cidade de São Paulo. Perfeito, Paulão. E isso, inclusive, eu ia até complementar, foi amplamente discutido no início aqui do Fórum de Secretários. Por quê? Existe cidade que acaba usando isso complementar a outras fontes de recurso, né? E outras cidades que dependem exclusivamente disso. Tá? Então, realmente, é um ponto que, inclusive, está em constante falta aqui no Fórum de Secretários hoje. Muito boa pergunta. E ainda existe a pauta da tarifa zero, né? Que ainda é uma pauta inicial e que isso pode, lógico, vai requerer recurso público aí para bancar todo esse processo de transporte público em caso de tarifa zero, que já tem algumas cidades que adotaram a tarifa zero do transporte público. Exatamente. Foz do Iguaçu e Curitiba está estudando fortemente disso, eu estava com o secretário aqui agora há pouco, e Foz do Iguaçu tem um subsídio hoje aqui de 30%, se eu não me engano. Então, realmente existe essa participação ativa da União, sim. Excelente. Bom, aqui as perguntas no chat, acredito que encerraram. Acho que nós respondemos todas, né? Maravilha. Então, podemos ir aí para os momentos finais e, lógico, de antemão, já agradecendo muito a participação de todos os espectadores, dos meus amigos, né, de trabalho, amigos de diversas pautas aí que acabamos discutindo e fomentando
uma opinião relevante para a mobilidade urbana, para a conectividade, para o IoT. Fico muito feliz de estar novamente com vocês aqui e ansioso pelos próximos encontros. Legal, muito bom. Eu também quero agradecer, quero deixar a mensagem final, né? Então, esse tema da Smart Cities é um tema muito abrangente. A gente falou aqui alguns insights, né? Acho que a experiência de todos vocês contribuíram muito. Tenho muito a agradecer a todos que também participaram, né? E seguimos aí, se alguém tiver mais alguma dúvida, uma mensagem final, acho que seria muito importante de cada um de vocês. Eu queria agradecer o convite de estar aqui participando dessa discussão, dessa conversa muito bacana, sempre enriquecedora, e estou à disposição para novas oportunidades e parabenizar a iniciativa da BINC de trazer esses assuntos à discussão, porque é importante o esclarecimento e, principalmente, é muito enriquecedor essa troca, a complementaridade aqui dos painelistas. Muito obrigado. Da minha parte também eu agradeço aí o convite, foi uma honra aí dividir esse espaço aí com os meus colegas aí excepcionais, e estou à disposição também, se quiser consultar a Zani Eco BR lá, nossa startup, para entender um pouco o que a gente faz, e lá tem meu e-mail, meus contatos para qualquer outra discussão que alguém ache pertinente, estou à disposição para esse acesso. Obrigado. Maravilha, mais um webinar muito bem concluído, dentro de uma agenda aí anual que temos desses encontros. Como eu disse, ansioso pelo próximo, na presença dos amigos e de quem mais se habilitar também a participar com a gente nessa rica discussão. Com certeza. Sempre muito bom estar aqui novamente com vocês. André Nunes, um agradecimento especial a você, que de última hora aceitou nosso convite, né? Tivemos um problema com a agenda de uma das painelistas, e o André, como sempre, já participa conosco da BINC, também é um dos diretores juntamente a mim, mas esteve aí à disposição também para compartilhar mais uma vez seu conhecimento com todos que estão ouvindo. Então, um agradecimento especial a você e, como eu disse, aos meus amigos, né? Foi uma roda de conversa aqui com, volto a dizer, pessoas que eu admiro, amigos de trabalho, amigos pessoais, de certa forma também, que certamente contribuiu enriquecendo o conhecimento de todo mundo que está acompanhando. Ao presidente Paulo Spaca, muito obrigado por mais essa oportunidade que a BINC está organizando, e, claro, sempre conte conosco aí para poder fomentar esses eventos e contribuir cada vez mais. Deixar um abraço para todos e, como sempre, um excelente webinar. Vocês são fantásticos. Não estou jogando confete, não. Isso é uma verdade, que esse não é nem o primeiro, nem será o último, que webinar de alta mobilidade, que sempre dá esse sucesso, e a repercussão é muito grande, e o feedback é excelente. Só para concluir, Fernando, agradeço a todos vocês que estiveram aqui no painel, Paulo, inclusive, que veio aí meio tímido, Paulo, mas o negócio aqui pega fogo. Tem uma última pergunta do Tiago, que ele quer saber como é que espera ter novos contatos. Tiago, passa seu e-mail aqui para o Fernando, ele vai depois entrar em contato com vocês. Você vai fazer parte dos informativos da própria ABINC, então fiquem à vontade para procurar a gente e tocar a bola para frente. Parabéns a todos, parabéns ao pessoal que esteve conosco até agora. Forte abraço, até mais. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado. Estou deixando o meu e-mail para todos também. É o fernando.cesar@unichub.com.br. Deixando aqui no chat. Para todos aqueles que quiserem participar conosco, fiquem à vontade, que eu vou certamente centralizar junto ao nosso presidente para a gente ampliar esse nosso grupo de discussões. Okay. Perfeito. Muito obrigado, pessoal. Boa tarde a todos. Obrigado, pessoal. Uma ótima Obrigada, tarde. boa tarde a todos. Obrigado. Tchau, Tabata. Muito obrigado. Um abração. Obrigado, tchau. Tabata. Tchau, tchau.